dos sacramentos em geral. 103. Por que é necessária a doutrina dos sacramentos? É necessária porque os sacramentos são meios de salvação instituídos por Jesus Cristo. Os sacerdotes devem saber a maneira de ministrá-los e os fiéis o modo de recebê-los digna e frutuosamente. 104. Que significa o termo sacramento? No latim profano, quer dizer juramento ou compromisso militar. No latim eclesiástico, significa mistério ou arcano sagrado. 105. Que são os sacramentos da Igreja? São sinais sensíveis que significam e produzem uma graça específica em virtude da instituição por Jesus Cristo. Há outros sinais ainda? Há sinais naturais, como a fumaça, que é um sinal do fogo. Há sinais convencionais, instituídos pelos homens para simbolizar outra coisa. Por exemplo, os caracteres gráficos, os toques de trompa, etc. Há sinais de instituição divina, os quais Deus conferiu a virtude de produzirem a justiça e a santidade. 107. Que graças ou efeitos salutares significam e produzem os sacramentos? 3 efeitos. Um que é passado, a paixão de Cristo; outro que é presente, a graça específica; o terceiro que é futuro e eterna, a bem-aventurança. 108. Por que foram instituídos os sacramentos? Entre outros motivos, por causa da fragilidade humana, que precisa de coisas sensíveis para se elevar à contemplação das coisas celestes. Por eles devia crescer nossa confiança nas promessas divinas e na paixão de Cristo. Eles deviam unir os fiéis entre si e distingui-los dos fiéis. Deviam manifestar exteriormente a fé que nos vai dentro do coração. Deviam, enfim, incentivar o amor fraterno e a humildade cristã. 109. Quais são as partes essenciais de um sacramento? São a matéria e a forma que se postulam e completam mutuamente. 110. Por que foram instituídas cerimônias na administração dos sacramentos? Para cercar de maior respeito os sacramentos, para tornar mais visíveis seus efeitos invisíveis, para promover cada vez mais as boas disposições dos fiéis. 111. Quantos sacramentos há? Há 7, correspondendo ao que o homem precisa materialmente para nascer, crescer, nutrir-se, curar-se, conservar-se, governar-se e propagar-se. 112. Todos os sacramentos são de igual necessidade? Não, porque entre eles há uma certa hierarquia. O batismo é o mais necessário de todos, porque dá acesso aos outros sacramentos. A seguir vem a penitência para os que pecaram, depois do batismo. Afinal, a ordem para a conservação da Igreja. 113. Qual é o mais sublime dos sacramentos? O mais sublime de todos os sacramentos é a Sagrada Eucaristia. 114. Quem é o autor dos sacramentos? Foi Jesus Cristo quem o instituiu. Só Deus pode atuar em nossas almas e conferir-lhes a graça da justificação. 115. Quem é o ministro humano dos sacramentos? São os homens que Jesus Cristo constituiu expressamente em sua Igreja, para os fazer e ministrar os fiéis, e isto sem embargo de sua eventual indignidade pessoal. 116. Quais são os efeitos dos sacramentos? Há 2 principais: a graça santificante, comum a todos os sacramentos; o caráter indelével, próprio do batismo, da crisma e da ordem. 117. Que fruto devemos tirar da doutrina dos sacramentos em geral? Primeiro, devemos nutrir por eles grande respeito e veneração; depois, recebê-los dignamente. Do batismo. 118. Qual é o sacramento cuja explicação se torna mais necessária? É o batismo. Os pastores devem valer-se de todas as oportunidades para o explicar aos fiéis. 119. Que significa o termo batismo? Etimologicamente quer dizer banho, imersão, ablução. Em sentido figurado, significa a paixão de Cristo. Na literatura teológica, batismo significa a ablução sacramental, unida a uma fórmula determinada. 120. Quais são as outras designações do batismo? Os santos padres chamam-lhe sacramento da fé, Santo Agostinho. Iluminação, São Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Purificação, ser sepultado, ser inoculado em Cristo, cruz de Cristo, São João Crisóstomo. Início da Santa Lei, São Dionísio. 121. Que é o batismo? Batismo é o sacramento da regeneração na água pela palavra da vida. 122. Quando se efetua esse sacramento e como deve ser ministrado? O sacramento se efetua no ato de ser conferido,
É preciso aplicar a água ao batizando e proferir ao mesmo tempo as palavras da fórmula. 123. Qual é a matéria do batismo? A matéria remota ou elemento próprio do batismo é a água natural, de qualquer espécie que seja. Para o batismo solene, a Igreja só emprega a água dita batismal, que é consagrada segundo um rito particular. Matéria próxima do batismo é o ato de aplicar a água. 124. Quais são as figuras e profecias do batismo na Antiga Aliança? São várias. O dilúvio, a passagem pelo Mar Vermelho, a cura de Naamã, leproso, nas águas do Rio Jordão, a virtude milagrosa da piscina de Betsaida, a profecia de Isaías sobre as águas que a todos desalteram, a visão de Ezequiel acerca das águas que jorravam do templo, etc. 125. Por que Cristo escolheu a água para ser matéria do batismo? A água simboliza bem os efeitos do batismo, porquanto lava as imundícies e refrigera o corpo. O batismo tira o pecado e diminui os ardores da má concupiscência. Além disso, a água é muito comum e fácil de obter-se em toda parte. 126. Qual é a forma do batismo? São as palavras: Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 127. Há alguma variante na forma? Não. Só os gregos empregam o modo deprecativo: seja batizado em nome do Pai, etc. O Concílio de Florença o declarou válido. 128. Que quer dizer do batismo em nome de Cristo? O batismo em nome de Cristo de que falam os Atos dos Apóstolos quer dizer que o batismo era administrado na fé de Cristo, sem que por isso devamos admitir não se fizesse a invocação expressa das três pessoas divinas. Esta explicação é de Santo Ambrósio, São Basílio e outros santos padres. 129. Há várias maneiras de batizar. O batismo pode ser ministrado por imersão, por aspersão ou por afusão. A praxe atual da Igreja é a da afusão, quer dizer, ela manda derramar água sobre a cabeça do batizado. 130. Quando Jesus Cristo instituiu o batismo, Cristo o instituiu certamente quando ele mesmo foi batizado por São João Batista no Rio Jordão. 131. Quando, porém, foi promulgada a lei do batismo? Para os homens, a lei do batismo entrou em vigor desde aquela ordem dada por Cristo aos apóstolos: Ide, ensinai todos os povos e batizai-os, etc. 132. Quais são os ministros do batismo? Podem ministrá-lo por direito próprio e ordinário os bispos e sacerdotes, como ministros extraordinários, os diáconos, como ministros de emergências, toda e qualquer pessoa, em caso de verdadeira necessidade. Como se ministra o batismo em caso de necessidade? Aplica-se a água pronunciando-se as palavras: Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É preciso ter a intenção de se fazer o que faz a Igreja Católica Apostólica Romana. Não se acrescentam outras cerimônias, ainda que o ministro seja sacerdote ou diácono. As outras cerimônias só podem ser supridas na Igreja. 134. Há uma hierarquia entre os ministros? Em caso de necessidade, não batize a mulher estando presente um homem, nem um leigo em presença de um clérigo, nem um clérigo diante de um sacerdote. Merece preferência a pessoa que saiba batizar, se quem, por direito, o deveria fazer, não sabe batizar validamente. Em partos laboriosos, cabe ao médico ou à parteira ministrar o batismo, logo que possam atingir o corpo da criancinha. 135. Que são os padrinhos e madrinhas? São as pessoas convidadas pelos pais e, como tais, aceitas pelo sacerdote. Se apresentam como fiadores da criança, que levam a batizar na igreja. Respondem pelo afilhado de cuja fé a vida cristã, prestam caução moral. Comprometem-se a instruí-lo e dar-lhe bom exemplo, e suprir as eventuais deficiências dos pais na educação religiosa da criança. Entre os padrinhos e afilhados, como entre o batizante e o batizado, nasce um parentesco espiritual. Para a Igreja, só admite um padrinho ou uma madrinha de sexo igual ao do afilhado, ou, quando muito, padrinho e madrinha. 136. Será o batismo absolutamente necessário para a eterna salvação? O batismo é de absoluta necessidade para os infantes, que o devem receber de fato. Assim sempre se fez na Igreja Católica desde os tempos primitivos. Os adultos devem também batizar-se, mas, se não puderem receber o batismo real e sacramentalmente, conseguem a justificação mediante a contrição perfeita, acompanhada do desejo de batizar-se,
ou então mediante o sacrifício da própria vida pela fé em Jesus Cristo. 137. Em que idade urge a lei do batismo? Urge imediatamente. Os pais têm a grave obrigação de levarem a criancinha quanto antes à igreja para ser batizada solenemente. Os adultos, porém, não devem receber o batismo sem prévia instrução e preparação correspondente ao antigo catecumenato. 138. Que disposições deve ter o adulto para se batizar? Deve ter a intenção de batizar-se, de aceitar com fé as verdades cristãs e procurar arrepender-se de todos os seus pecados pessoais. Por isso, não podem ser batizados os dementes e furiosos e todas as pessoas adultas que não tenham o perfeito uso da razão. 139. Que obrigação impõe os fiéis à graça do batismo? Os fiéis devem levar uma vida santa e guardar zelosamente a inocência batismal. 140. Quais são os efeitos do batismo? A. Apaga todos os pecados, quer o pecado original, quer os pecados atuais, quer as penas que lhes são devidas. Não tira, porém, as manifestações da má concupiscência. B. Confere a graça santificante. C. Une-nos com Jesus Cristo, assim como os membros ficam unidos à sua cabeça. D. Abre-nos a porta do céu. E. Imprime-nos na alma um caráter indelével. 141. Por que o batismo não pode ser reiterado? Não pode ser repetido, porque seu efeito é permanente. Só em caso de dúvida positiva é que se repete o batismo condicionalmente. 142. Quais são os ritos e cerimônias do batismo? Há 3 categorias de cerimônias. Umas precedem o batismo, como os exorcismos, os escrutínios, as persignações, a insalivação, as promessas do batismo, a unção do peito e das costas, a profissão de fé. Outras vêm logo após o ato batismal, como a unção da cabeça com o santo crisma, imposição da túnica batismal, a entrega da vela acesa e a despedida. 143. O que significa a imposição do nome? No batismo impõe-se o nome de um santo para que o neófito tenha no seu patrono onomástico um exemplo e estímulo de virtude. É um abuso escolher nomes de pagãos ou de pessoas descrentes e pervertidas. Da confirmação. 144. O que é confirmação? É um sacramento diferente do batismo, verdadeiramente instituído por Jesus Cristo, como nos ensina a fé constante da Igreja e a doutrina dos Santos Padres, o qual, pela imposição das mãos do bispo e pela unção com o santo crisma, confere o Espírito Santo para fortalecer o cristão com uma nova graça e para o fazer soldado de Cristo. 145. Qual é a matéria desse sacramento? É o santo crisma, sagrado pelo bispo, composto de azeite doce e bálsamo, elementos que simbolizam perfeitamente os dons do Espírito Santo comunicados por este sacramento. 146. Qual é a forma? Consta das palavras: eu te marco com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa forma exprime 3 coisas: o poder de Deus como causa eficiente do sacramento, o fortalecimento da alma, o caráter indelével. 147. Quem é o ministro da crisma? O bispo é o ministro ordinário. O ministro extraordinário é o sacerdote que, pelo direito comum ou por delegação especial, tem a faculdade necessária. 148. Qual é a função do padrinho ou madrinha de crisma? Na crisma, a igreja admite um só padrinho ou uma só madrinha, conforme o sexo do crismando. As obrigações são idênticas às de padrinhos ou de madrinhas de batismo. 149. É obrigatória a crisma? Embora não seja de absoluta necessidade para a salvação, ninguém deve omiti-la ou desprezá-la. Procure o fiel receber este sacramento na idade de discrição, depois de haver purificado a alma por uma sincera e frutuosa confissão de todos os pecados mortais. 150. Quais são os efeitos da crisma? A crisma confirma e aumenta em nós a graça santificante, dá a força de confessar Jesus Cristo e sua religião, imprime na alma um caráter indelével. 151. Quais são as cerimônias que acompanham o crisma? O bispo invoca o Espírito Santo, impõe as mãos sobre os fiéis, faz uma unção na testa com o crisma em forma de cruz, dá uma ligeira pancada na face do crismado e imprime-lhe na face o ósculo da paz. Da Eucaristia. 152. Por que é importante a doutrina da Eucaristia?
A doutrina da Eucaristia é importante porque trata do sacramento mais sublime, cuja profanação constitui um crime que Deus castiga com os piores flagelos. 153. Quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, ele a instituiu na última ceia, na véspera de sua morte, como prova de que amava os seus até o extremo. 154. Quais são as designações mais comuns da Eucaristia? Chama-se Eucaristia ou ação de graças, sacrifício, comunhão, sacramento da paz e do amor, viático, ceia. 155. Qual é a matéria da Eucaristia? É o pão de trigo e o vinho da uva. A Igreja Latina só usa pão sem fermento, assim chamado pão ázimo. Ao vinho se acrescentam algumas gotas de água, conforme exemplo de Cristo na instituição da Eucaristia. Esses dois elementos constituem um único e verdadeiro sacramento. 156. Que simboliza essa dupla matéria? Significa Cristo como vida de nossa alma, a transubstanciação, a renovação de nossa alma, o corpo místico da Igreja, constituído por todos os cristãos unidos a Cristo. 157. Qual é o significado sacramental da Eucaristia? A Eucaristia, em suas duas espécies, é um memorial da paixão de Cristo, confere a graça da união real com Cristo e constitui um penhor da vida eterna. 158. Qual é a diferença entre Eucaristia e outros sacramentos? Os outros sacramentos conferem uma graça. A Eucaristia encerra em si o autor da graça. Quanto à duração, os outros sacramentos só subsistem no momento de serem conferidos, ao passo que na Eucaristia a confecção não coincide cronologicamente com a administração. Ela continua como sacramento permanente, enquanto não houver alteração essencial nas espécies do pão e do vinho. 159. Qual é a forma da Eucaristia? Para a consagração do pão, as palavras "Este é meu corpo", para a consagração do vinho, "Este é o cálice do meu sangue", da nova e eterna aliança, mistério de fé que por vós e por muitos será derramado em remissão dos pecados. 160. Que exprimem as palavras consecratórias? Exprimem certos efeitos admiráveis do sangue que Cristo derramou em sua paixão. O primeiro é o direito à eterna herança, em virtude da nova e eterna aliança. O segundo é o processo de justificação, em virtude do mistério da fé. O terceiro é a remissão dos pecados. 161. Que deve fazer na apreciação humana da Eucaristia? Devemos abstrair da simples impressão de nossos sentidos que falham completamente quanto ao verdadeiro caráter das espécies eucarísticas. 162. Quais são os efeitos das palavras consecratórias? Após a consagração no sacramento se contém o verdadeiro corpo e sangue de Cristo nosso Senhor, o mesmo que nasceu da Virgem Maria e que está glorificado à direita de Deus Pai. As substâncias do pão e do vinho são destruídas, mas as respectivas espécies continuam a subsistir sem suporte algum. 163. Como sabemos essas verdades? Sabemo-las pelas próprias palavras de Cristo e dos apóstolos, pela doutrina dos santos padres e pelo magistério da Igreja, que sempre condenou os erros contrários. 164. Que vantagens traz para a Igreja a presença real de Cristo na Eucaristia? A Eucaristia é a consumação da nova aliança por ser a realização daquilo que a antiga aliança só indicava por imagens e figuras. 165. De que maneira se entende a presença real de Cristo na Eucaristia? Cristo está presente na Eucaristia todo inteiro, vivo, imortal, indivisível, seja qual for o tamanho da hóstia consagrada. Outro tanto se diga da espécie do vinho, debaixo da qual Cristo também está com sua presença total. 166. Que se entende por transubstanciação? Entende-se a mudança da substância do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. O pão e o vinho são destruídos. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo se contêm nas espécies de pão e de vinho que persistem. 167. Como se opera esse mistério? Os santos padres explicaram-no de várias maneiras. O processo em si é incompreensível, de sorte que devemos abster-nos de investigações fora de propósito. Não devemos perscrutar curiosamente o modo pelo qual Cristo está presente em cada fragmento ou partícula, nem como as espécies podem persistir sem nenhum suporte ou substância própria.
168. Qual é o valor da Eucaristia e quais efeitos produz em nossa alma? A Eucaristia é a fonte de todas as graças. Como alimento da alma, produz a vida por Jesus Cristo, a graça santificante, fortifica a alma e dá-lhe alegria na prática da virtude, remite os pecados veniais, preserva de pecados mortais, reprimindo ou moderando o ardor das paixões, dá direito à vida eterna. 169. De quantas maneiras podemos receber este sacramento? De 3 maneiras. Uns recebem a Eucaristia em estado de pecado mortal para sua própria condenação. Outros a recebem só pelo desejo, espiritualmente. Outros, enfim, recebem-na real e dignamente. 170. Quais disposições são necessárias para a comunhão sacramental? O comungante deve preparar-se espiritual e corporalmente. A preparação da alma compreende a fé na presença real, distinguir entre pão eucarístico e pão comum, prática sincera da caridade fraterna, prévia confissão dos pecados mortais, sentimentos de humildade. A preparação do corpo compreende o jejum natural desde a meia-noite e a possível abstenção de relações conjugais. 171. Com qual frequência devemos comungar? Todos os cristãos estão obrigados a comungar e a Igreja prescreve como frequência mínima uma comunhão por ano no tempo da Páscoa. A Igreja, porém, insiste na comunhão frequente, mensal, semanal e até cotidiana. 172. Qual é o histórico da recepção da comunhão? Tempos houve antigamente em que os fiéis comungavam todos os dias durante a missa, como se depreende os Atos dos Apóstolos, Atos 2, versículo 42. Arrefecia a primeira caridade. O Papa Santo Anacleto ordenou que deviam comungar pelo menos os ministros que tomavam parte no sacrifício da missa. O Papa Fabiano obrigou os fiéis a comungarem 3 vezes por ano nas festas da Páscoa, Pentecostes e Natal. O Quarto Concílio Ecumênico de Latrão promulgou em 1215 a atual lei que desobriga de Páscoa. 173. Quais crianças são excluídas da comunhão? Somente aquelas que, pela tenra idade, não chegaram ainda ao uso da razão e não podem ter uma noção desse sacramento, nem tomar-lhe o gosto necessário. Equiparam-se as criancinhas, os doentes mentais, que não são capazes de preparar-se e comungar com a devida compreensão. 174. Podemos comungar debaixo de ambas espécies? Sem indulto especial, a Igreja só permite aos fiéis a comunhão debaixo da espécie de pão, para evitar que o precioso sangue se derrame, que as espécies de vinho azedem quando guardadas para a comunhão dos enfermos, e que os abstêmios não tenham repugnância à comunhão. Além disso, por haver em muitas regiões escassez de vinho. Por isso, a Igreja quer combater a heresia dos que negam a presença total de Cristo em cada espécie separadamente. 175. Quem é o ministro da Eucaristia? Somente o sacerdote pode consagrar a Eucaristia e ministrá-la aos fiéis. Quanto à validade, não importa que o ministro seja talvez indigno, contanto que observe o rito essencial. O valor do sacramento não decorre da dignidade do ministro, embora esta seja exigida, mas consuma-se na força e poder de Cristo nosso Senhor. 176. Qual é o valor e a utilidade da Eucaristia como sacrifício? O sacrifício da missa é muito agradável a Deus, muito proveitoso aos homens e renova de modo incruento o santo sacrifício da cruz. 177. Qual é a diferença entre missa e o sacrifício da cruz? O sacramento torna-se perfeito desde a consagração. O sacrifício consiste, antes de tudo, na oferenda a Deus. 178. Que diz o Concílio de Trento sobre o sacrifício da missa? O Tridentino definiu que o Cristo Nosso Senhor, na última ceia, instituiu a Eucaristia como sacrifício para ser oferecido unicamente a Deus, embora nele se faça a comemoração dos santos e mártires. Isso se depreende das palavras de Cristo e do apóstolo, bem como das figuras e profecias do Antigo Testamento. 179. Qual é a relação entre o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa? Ambos constituem um só sacrifício, quanto à vítima, quanto ao sacrificante e quanto ao efeito sacrificial, que são os mesmos no sacrifício da cruz e no sacrifício do altar. 180. Que significam os ritos e cerimônias da missa? Os ritos e cerimônias da missa devem realçar a majestade do sublime sacrifício e levar os fiéis à consideração das coisas divinas que nele se encerram.
Da penitência. 181. Por que se impõe a explicação deste sacramento? É preciso explicar bem este sacramento, porque devemos recebê-lo com frequência e porque nele temos, por assim dizer, a segunda tábua de salvação. No sentido impróprio, muitos tomam a penitência por satisfação ou reparação. No sentido próprio, quer dizer arrependimento, reconsideração. 183. Quantas espécies há de penitência? Há uma penitência segundo os princípios do mundo, sem nenhuma relação com Deus. É um arrependimento que gera a morte da alma. A segunda espécie de penitência consiste no arrependimento que nasce de razões egoístas. A terceira espécie de penitência consiste em arrepender-nos de coração unicamente por amor a Deus. 184. Que é a penitência como virtude? A penitência como virtude interior é um sentimento inspirado pela fé e que regula nosso arrependimento sobrenatural. 185. Que é a penitência como sacramento? Como ato exterior, a penitência constitui um dos 7 sacramentos. Remite todos os pecados cometidos depois do batismo a todos os que deles se arrependem, confessando-os sinceramente, com a firme resolução de evitá-los para o futuro e de fazer penitência. É um sacramento que podemos e devemos receber muitas vezes. 186. Qual é a matéria e a forma da penitência? Os atos do penitente, quer dizer, a contrição, a acusação e a satisfação, constituem a quase matéria do sacramento da penitência. A forma são as palavras: eu te absolvo de teus pecados. 187. Que significa o rito da penitência? As cerimônias que acompanham a confissão sacramental. Tanto a atitude do sacerdote como a do penitente simbolizam as disposições com que este sacramento deve ser ministrado e recebido. 188. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? Restitui-nos a graça e a amizade com Deus, confere o perdão dos mais graves pecados e a força de reparar e satisfazer. 189. Quais são as partes integrantes da confissão? São 3: contrição, acusação e satisfação. 190. Que é contrição? É uma dor e detestação dos pecados cometidos acompanhada da resolução de não tornar a pecar para o futuro. 191. Que significa a palavra contrição? Etimologicamente significa o ato de triturar ou esmagar, exprimindo assim o efeito que o arrependimento deve produzir em nossos corações. 192. Que atributos deve ter a contrição? Ela deve ser suma, universal, sincera, acompanhada da intenção de confessar e satisfazer, de emendar-se, fazer penitência e de perdoar as injúrias recebidas. 193. Quais são os meios para despertar a contrição? Dada a importância da contrição, é preciso fazer a miúde o exame de consciência, pedir humildemente o perdão de todas as faltas cometidas, excitar na alma um profundo ódio ao pecado, refletir sobre os males que todo pecado acarreta. 194. Porque a acusação dos pecados é útil e até necessária? É necessário acusar os pecados na Santa Confissão, pois sem acusação não se perdoam os pecados, senão a quem esteja impossibilitado de fazê-lo e tenha a contrição perfeita, junto com o desejo de confessar-se. Além disso, os conselhos do confessor ajudam o penitente a não recair nos mesmos pecados. O dever da acusação sacramental serve também de freio para a moralidade pública. 195. Em que consiste a confissão? É a acusação dolorosa dos pecados cometidos para se obter a remissão de todos os pecados em virtude do poder das chaves no sacramento da penitência. 196. Quem instituiu a obrigação de acusar os próprios pecados? Foi Jesus Cristo, que pôs os apóstolos e seus sucessores como os juízes dos pecados de todos os homens, dando-lhes o poder de perdoá-los ou de retê-los. Assim o entendeu a Igreja na sua praxe pastoral. 197. Está o cristão obrigado a confessar-se? Cristo, nosso Senhor, submeteu o perdão dos pecados a essa exigência absolutamente necessária. Quem cometeu o pecado mortal não dispõe de outra via para se justificar. Na impossibilidade de confessar-se realmente, deve unir a contrição perfeita, o sincero desejo de receber o sacramento da penitência. 198. Quando começa o dever de confissão? Começa para os fiéis de ambos os sexos, desde a idade de discrição, quando já distinguem entre o bem e o mal,
e são capazes de transgredir voluntariamente a lei de Deus. O Quarto Concílio de Latrão estabeleceu como obrigação mínima que os cristãos devem confessar-se pelo menos uma vez a cada ano. 199. Quando se impõe a confissão se impõe todas as vezes que nos achamos em perigo de vida, ou quando nos preparamos para a recepção ou para a administração de um sacramento, ou também quando pela nímia dilação há perigo de nos esquecer algum pecado grave. 200. Como deve ser a acusação? Ela deve ser completa e determinada, abrangendo todos os pecados mortais, singela e franca, discreta e reverente, secreta e frequente. 201. Quem é o ministro da confissão? Em caso de necessidade e em perigo de vida, todo e qualquer sacerdote pode ouvir confissão e absolver de todos os pecados e censuras, mas em condições normais só pode ouvir confissões o sacerdote legitimamente aprovado, quer dizer, munido de jurisdição ordinária. 202. Que qualidade deve ter o confessor? Deve possuir a ciência e prudência necessária ao seu ministério e guardar rigorosamente o sigilo sacramental. 203. Que deve fazer o confessor para que a confissão seja salutar ao penitente? Deve ser cuidadoso na exortação, procurando excitar um verdadeiro arrependimento, fazendo meditar todos os dias a paixão de Cristo, nosso Senhor, e outros mistérios vitais de nossa religião, reprimindo o orgulho daqueles que escusam ou disfarçam seus pecados, animando-os que se acanham de confessar, ensinando afinal a fazer exame de consciência. 204. O que é satisfação? É a reparação que o homem dá a Deus pelos pecados cometidos, porque satisfação não é outra coisa senão desagravar alguém das injúrias recebidas. 205. Quantas espécies há de satisfação? Há, antes de tudo, a satisfação de Jesus Cristo. Ele pagou na cruz a dívida de nossos pecados. Há a satisfação canônica ou eclesiástica, imposta no sacramento da penitência. Há, enfim, satisfações particulares. São as que nós mesmos escolhemos e cumprimos de nossa livre vontade. 206. É necessária a satisfação? Segundo a doutrina da Bíblia e da Igreja, a satisfação é indispensável, por atenção à justiça e bondade de Deus. A Igreja escandalizada a necessidade de aplicarmos a nós mesmos a satisfação de Cristo, a completa purificação de nossa alma, a preservação dos castigos divinos. 207. O que se requer para dar mérito às nossas satisfações? É preciso que se unam à satisfação prestada por Jesus Cristo, que estejamos em estado de graça, que as obras satisfatórias mortifiquem a nossa natureza. 208. Quais são as principais obras de satisfação? De nossa parte são a oração, o jejum e a esmola. Da parte de Deus, as provações e sofrimentos que Ele nos manda. 209. São aplicáveis ao próximo as nossas obras satisfatórias? Podemos aplicar em benefício do próximo todas as nossas obras de satisfação, tanto as que escolhemos voluntariamente como as que Deus nos impõe em seus inescrutáveis desígnios. Essa aplicação se processa mediante a comunhão dos santos. 210. A que deve atender o confessor antes da absolvição? Além de olhar a todas as disposições do penitente, o confessor deve insistir, quando necessário, na obrigação de restituir o mal havido. Imponha também uma salutar penitência, proporcionada à gravidade da culpa. Da extrema unção. 211. Que nos lembra o sacramento da extrema unção? Lembra-nos o transe de nossa morte, para nos exortar ao preceito da Escritura. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos, e nunca jamais pecarás. Eclesiásticos 7, versículo 40. 212. Por que se chama extrema unção? Chama-se assim por ser cronologicamente a última das unções sacramentais, que a Igreja nos aplica, por instituição de Jesus Cristo. Chama-se também Santa Unção, unção dos enfermos, sacramento dos agonizantes. 213. Que é a extrema unção? É um verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo, composto de várias unções, que tem por fim tirar os fiéis que se acham em artigo de morte, todos os remanescentes de seus pecados, e restituir-lhes também a saúde, se assim for de vantagem para a eterna salvação. 214. Qual é a matéria deste sacramento? É o azeite doce, adrede, consagrado pelo bispo. 215. Qual é a forma? É a solene deprecação que o sacerdote profere na unção de cada sentido do enfermo. Abre aspas.
Por esta santa unção e por sua sacratíssima misericórdia, perdoe-te Deus todos os pecados que cometeis pela vista, ou pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pela língua, pelo tato, pelo andar. Fecha aspas. 216. Porque a forma é deprecatória? Emprega-se a forma deprecatória porque a extrema unção, além do efeito sacramental de purificar e fortalecer a alma, produz também a cura ou melhora da enfermidade. A deprecação refere-se, pois, a esse efeito acessório e condicional. 217. Quem pode receber a extrema unção? Só pode ser ungido quem estiver em atual perigo de morte, proveniente de enfermidade e não de alguma causa extrínseca, como sentença capital, participação numa batalha, viagem marítima ou aérea. Não são também capazes da extrema unção as crianças antes de chegarem ao uso da razão, nem os dementes ou loucos furiosos que não estiverem em momentos de lucidez e não mostrarem compreensão do sacramento. 218. Como se fazem as unções? São feitas nos sentidos e nos membros do enfermo por serem os principais instrumentos de pecado. 219. Pode ser reiterada a extrema unção? Sim, pode ser repetida, sempre que se presumir nova crise ou perigo de morte, embora seja durante a mesma doença. 220. Com que disposições deve o enfermo receber a extrema unção? Deve achar-se em estado de graça, quando possível seja ungido depois da confissão e do viático. Procure então ter grande confiança em todos os efeitos do sacramento. 221. Quem é o ministro da extrema unção? Em caso de urgência, qualquer sacerdote, ainda que incurso em penas canônicas. Em circunstâncias normais, é o pároco que tem o direito e a obrigação de ungir os moribundos em nome de Cristo. 222. Quais são os efeitos da extrema unção? A. Remite os pecados veniais, as faltas mortais, que já não podem ser confessadas, e as penas temporais dos pecados. B. Dá confiança e coragem nas vascas da morte. C. Incute força e resistência contra o espírito infernal. D. Refaz algumas vezes a saúde corporal, de acordo com os desígnios de Deus. Da ordem. 223. Por que devem os pastores falar aos fiéis do sacramento da ordem? Eles devem pregar muitas vezes sobre esse assunto, para mostrar que do sacerdócio depende a administração de todos os outros sacramentos, ou pelo menos a maior solenidade de suas cerimônias, como acontece no sacramento do batismo. 224. Que frutos se tiram desta catequese? O próprio sacerdote afervora-se na sua graça de estado. Os candidatos ao sacerdócio aprendem a preparar-se para tão grande dignidade. Os demais fiéis se compenetram do respeito que devem aos ministros da Igreja, ajudam a cultivar as vocações e decidem-se pessoalmente a abraçar o estado sacerdotal. 225. Em que consiste a dignidade e grandeza do sacerdócio? O sacerdote é o intérprete e intermediário de Deus, seu plenipotenciário na terra, o dispensador dos mistérios divinos, mormente da sagrada Eucaristia. 226. Quais são os sinais e vocação do sacerdócio? O candidato ao sacerdócio deve distinguir-se por grande amor à virtude, pela aptidão de adquirir a ciência necessária, pela reta intenção de querer unicamente a glória de Deus e o serviço da Igreja. Esses sinais subjetivos de vocação são confirmados pelo chamamento oficial da Igreja. O candidato deve excluir todos os cálculos inóbeis, como sejam a ganância e a ambição, que fazem do sacerdócio um simples meio de vida. 227. Como se prova a necessidade do sacerdócio? Todos os homens foram criados para servir e glorificar a Deus, mas é preciso haver homens consagrados exclusivamente ao serviço de Deus para exercerem esse ministério em santidade e justiça todos os dias de sua vida, assim como já fazia entre os judeus a tribo de Levi, cuja partilha era o Senhor. 228. Como se exerce o poder sacerdotal? Exerce-se de duas maneiras: pelo poder de ordem, que se refere à confecção dos sacramentos, principalmente da Eucaristia, pelo poder de jurisdição, que se refere cumuladamente com o poder de ordem aos sacramentos da penitência, do matrimônio e ao governo da Igreja. 229. Em que consiste mais em particular o poder da ordem? O poder da ordem, que perfaz a natureza do sacramento, encerra em si não só o poder de consagrar a Eucaristia, mas também de preparar os corações para receberem digna e frutuosamente. Esse poder é superior ao sacerdócio natural e ao sacerdócio hierárquico dos judeus.
230. Como se prova que a ordem é verdadeiro sacramento? Segundo a definição do Tridentino, na ordem concorrem todos os requisitos de um sacramento. A imposição das mãos, feita pelo bispo, sob a invocação do Espírito Santo, significa e confere o poder e o caráter sacerdotal. 231. Porque há vários graus de ordem? Diz o Tridentino que, para o seu exercício adequado, foi preciso dividir em vários graus o sublime ministério sacerdotal, de sorte que a válida colação de um grau superior pressupõe a recepção dos graus inferiores. 232. O que é tonsura? A tonsura é a admissão no estado clerical ou uma habilitação para receber ordens. 233. Quais são os graus de ordem? São 7 ao todo, 4 ordens não sacras ou menores e 3 ordens sacras ou maiores. As ordens menores são hostiariado, leitorado, exorcistado, acolitado. As ordens maiores são subdiaconato, diaconato, presbiterato. 234. Quais são, em geral, as funções próprias das ordens sacras? O subdiácono ajuda o diácono é o sacerdote e é o bispo. O sacerdote administra os sacramentos, exceto a ordem e a confirmação, que são reservadas ao bispo. 235. De que sacerdócio falam as Escrituras? O Novo Testamento fala de um sacerdócio interior e invisível, próprio de todos os cristãos, enquanto são membros vivos de um Cristo sumo sacerdote. Fala também do sacerdócio exterior e hierárquico, para o qual são chamados e instituídos certos homens a serviço de Deus e da Igreja. 236. Qual é a função específica do sacerdócio? A missão essencial do sacerdote, conforme se deduz do rito de ordenação, é oferecer o santo sacrifício e ministrar os sacramentos da Igreja. 237. Há graus no sacerdócio? O sacerdócio da nova lei é um só, mas nele se distinguem vários graus, conforme a dignidade, poder de ordem e jurisdição. No primeiro grau estão os simples sacerdotes ou presbíteros, no segundo grau os bispos, no terceiro os arcebispos, no quarto os patriarcas, no quinto o papa ou bispo de Roma. 238. Quem é o ministro da ordem? A administração do sacramento da ordem compete somente ao bispo. Os abades monásticos, pelo Código de Direito Canônico, podem conferir as ordens menores aos seus súditos. As ordens maiores só podem ser ministradas pelo bispo. Segundo a tradição dos apóstolos, um bispo deve ser sagrado por 3 bispos. 239. Quem pode ordenar-se? Para o sacerdócio, é preciso selecionar os candidatos que tenham a seu favor santidade de vida, instrução adequada, isenção de irregularidade ou impedimento de ordenação. 240. Quais são os efeitos do sacramento da ordem? Entre os efeitos sacramentais da ordem contamos: A. Graça de Estado. B. Poder sobre o corpo real e o corpo místico de Cristo. C. Impressão do caráter sacramental. Do matrimônio. 241. Qual é a importância do matrimônio? Embora o estado de virgindade seja mais perfeito, como ensina a Igreja, o matrimônio encerra em si grandes bens e graças sobrenaturais. Na Igreja de Deus, o fervor religioso decresce, onde não se guarde a santidade do matrimônio. Com outras palavras, a vida cristã está em razão direta da integridade da vida matrimonial. 242. O que é o matrimônio? É uma união de vida legítima e indissolúvel entre o homem e a mulher para o mútuo auxílio e a propagação da espécie humana. 243. Qual é a causa eficiente do matrimônio? É o mútuo consentimento expresso por palavras de presente na forma prescrita pela Igreja, de sorte que só o consentimento estabelece o vínculo matrimonial antes de haver relações carnais entre os esposos. 244. Sob que aspecto ainda podemos considerar o matrimônio? Podemos considerá-lo como instituição natural e como instituição sacramental. 245. Qual é o caráter do matrimônio como instituição natural? Foi instituído por Deus com a criação do primeiro casal, para ser uma união firme e indissolúvel, cuja finalidade é a geração da prole. A obrigação de casar e garantir a espécie foi imposta ao gênero humano como tal, que não ao indivíduo em particular. 246. Qual é a razão de ser do matrimônio como instituição natural? A primeira razão é o apoio mútuo decorrente da união conjugal, pedida e exigida normalmente pela própria natureza. A segunda é a criação dos filhos, o que corresponde à necessidade de conservar e aumentar por eles o número dos verdadeiros filhos de Deus.
A terceira é a satisfação ordenada da concupiscência carnal. 247. Qual é a finalidade do matrimônio como sacramento? Cristo elevou o matrimônio à dignidade de verdadeiro sacramento para que dessa união natural nascessem novos filhos para a verdadeira Igreja de Deus. Por isso, a própria união entre Cristo e a Igreja é comparada nas Escrituras à união entre marido e mulher. 248. Qual é a razão de ser do matrimônio como instituição sacramental? Pelo caráter sacramental, o matrimônio readquiriu a pureza e integridade primitiva, porquanto exclui a poligamia e o divórcio propriamente dito. 249. Quais são as vantagens da indissolubilidade? Entre outras, dizemos que o caráter indissolúvel do matrimônio leva as pessoas a terem mais cuidado na escolha do noivo ou da noiva, uma vez que não podem convolar para novas núpcias, os esposos resolvem seus atritos com maior generosidade. Por isso mesmo, Santo Agostinho aconselha que, em caso de adultério, o cônjuge lesado não se mostre irreconciliável se a parte criminosa cai em si e se arrepende de sua falta. 250. Quais são os bens do matrimônio sacramental? O primeiro é a prole, o segundo, a fidelidade e o santo amor, o terceiro, a indissolubilidade. 251. Quais são os deveres dos cônjuges? O dever do marido é respeitar e tratar bem a sua mulher, ter uma boa ocupação para poder sustentar a família. A mulher, por sua vez, deve esmerar-se nas prendas domésticas, cuidar da educação temporal e religiosa dos filhos e ter uma afetuosa submissão ao marido. 252. Que se requer para a celebração do matrimônio? Para a celebração do matrimônio é preciso observar as prescrições da Igreja quanto à forma legítima e quanto aos impedimentos matrimoniais. 253. Como devem os noivos preparar-se para o matrimônio? Devem esmerar-se na pureza e na piedade, na obediência e respeito aos pais. 254. Que dizer da vida íntima e conjugal? Os esposos devem espiritualizar suas relações conjugais pela reta intenção de fazerem a vontade de Deus. Devem também saber conter-se quando isso for útil ou até necessário.